A gente vai falar de um assunto que talvez seja tabu, mas alguém precisa falar, então que sejamos nós, né? Que aqui estamos entre amigas. Sobre sexo, os benefícios médicos da prática sexual com o Dr. Eliano Pellini. Como vai? Bom te ver após férias. Pois é, passou bem de final de ano? Sim, muito bom. Em família? Sim, praia também. Em praia? É que a gente tem essa nossa cor que não adianta, né? Não, é que sol em pessoas bonitas faz mais resultado do que em pessoas piores. Mas o mar revigora, né? Muito interessante. É muito, nossa, um banho de mar faz uma diferença, né? É um sonho meu, um dia morar de frente pro mar. Isso vale a pena. Apesar de você com esse ritmo, talvez não se acostume tão bem, né? Você tem uma dinâmica, mas morar perto, voltar para a dinâmica, seria Faz interessante. muito bem. O doutor Pellini, agora entrando direto assim na nossa pauta, existem benefícios médicos para a prática sexual? Na verdade, você não vê nunca nenhum médico indicando função sexual com o objetivo de controle de saúde. Na área de sexualidade, nós recebemos clientes que têm dificuldade sexual, então estão com a qualidade de vida piorada porque têm uma qualidade sexual ruim. Tá. E muito provavelmente você não pode ver sexo como uma orientação do tipo faça exercício 3 vezes por semana. Sexo não tem uma frequência definida. Perfeito. O que nos interessa é qualidade. Você pode ter uma relação por semana, uma relação por mês. E muito provavelmente, se ela for produtiva, se ela for satisfatória, tiver envolvimento emocional, afetivo, elas têm alguns resultados que para nós médicos nos interessam. Porque a pessoa que pensa em sexo, faz sexo com uma pessoa afetiva e saudável, e no sentido de se sentir bem, para nós médicos tem alguns benefícios que a gente vai discutir agora. Ou seja, faz bem para a saúde. Faz bem, Tá. Seguramente, quer dizer, sexo pode fazer mal. Doença sexualmente transmissível é uma delas. Sim. Pode fazer mal para aquelas pessoas que não estão bem sexualmente e esse parceiro já se tornou incômodo. E, teoricamente, pode fazer muito bem. Quando o parceiro é interessante, a parceria é ideal, né? Perfeito. Então, agora vamos fazer uma lista, né? Sim, vamos Os lá. 10 benefícios médicos. Proteção cardiovascular. O que uma coisa tem a ver com a outra, doutor Pellini? Bom, teoricamente, para você poder usufruir da função sexual, você precisa engurgitar os seus órgãos sexuais com sangue, principalmente o cérebro, que é estimulado pela função sexual no sentido de interesse, desejo, estimulação serotoninérgica. Leva sangue para o Lógico, cérebro. você está pensando em sexo, você está melhorando o seu sistema límbico, as memórias sexuais afetivas e principalmente você está levando todo o sistema vascular a concentrar sangue nos órgãos genitais. As mulheres, alongamento da vagina, hidratação e lubrificação, e nos homens, a tão esperada, no caso deles, de ereção. Tá. O ato sexual em si não tem um gasto energético muito grande, mas você vai precisar que a bomba cardíaca continue ativa, principalmente no momento do orgasmo, porque você vai liberar uma série de substâncias vasoativas que causam taquicardia, aumento da ereção dos pelos, os mamilos ficam mais sensíveis, a pele fica mais sensível. Então você vai ter que ter... Isso exige do coração. Exige um coração que funcione. Teoricamente, não há risco para quem tem problemas cardíacos fazer sexo moderado em posições confortáveis. Tá. Não se aconselha, por exemplo, as pessoas que usam substâncias vasoativas para infarto ou artérias coronárias ingerirem produtos que aumentam a ereção. Isso já é uma única contraindicação. Muitos parceiros nos dizem, posso usar tal remédio para endurecer mais rápido o meu pênis se eu tenho doença cardíaca? Não. Pode. Mas não é perigoso? O senhor Não, acabou de falar? desde que você não tenha suficiência coronariana e não use substâncias vasoativas ao mesmo tempo. Se tem, o cardiologista geralmente faz uma pergunta muito simples. Você consegue subir um lance de escadas sem palpitação, sem cansaço? Sim. Pode fazer sexo tranquilamente. Perfeito. Segundo item da nossa lista. Bom remédio contra a dor? Teoricamente é surpreendente, Surpreendente. Mas no ato sexual você está liberando uma série de substâncias vasoativas, que são vasodilatadoras, são promotoras de qualidade de circulação. E quando você tem um orgasmo e a satisfação é plena, você libera a endorfina, o mesmo hormônio que você libera na atividade física, a sensação de bem-estar. Essa sensação de bem-estar promove uma anestesia periférica. Então é muito comum você ter, por exemplo, clientes ou pacientes que têm orgasmo e reclamam que faltou a sensibilidade dos pés, faltou a sensibilidade dos lábios. E muito provavelmente a gente acredita que dores articulares crônicas,
fibromialgia, que são doenças ligadas à depressão, melhoram quando você tem uma atividade sexual satisfatória com orgasmo e plena satisfação. Além disso, você tem a sensibilidade aguçada. E essa sensibilidade aguçada faz você prestar mais atenção naquele componente sexual, o parceiro, a parceira... Quer dizer, muda o foco. ...do que você está prestando atenção numa dor que te incomoda nas costas há 3 meses. Perfeito. Então é interessante, é um analgésico. Mulheres com TPM, por exemplo, importante, se tiverem relações e orgasmos, elas têm um certo alívio da cólica, da tensão pré-menstrual. Perfeito. Terceiro item da nossa lista dos benefícios médicos da prática sexual, que é diminuição do estresse. A gente não pode pensar em estresse assim, eu vou fazer sexo para tirar o estresse, porque aí você estaria usando o parceiro ou a parceira para isso. Só um parênteses, a gente está conversando sobre isso, lógico que imaginando uma situação ideal. Um parceiro interessante, uma parceira interessante. Exato. Teoricamente, uma satisfação sexual que vai caminhar para um processo de satisfação. Exato. Nesse caso, o estresse pode aliviar, porque se o casal está envolvido numa situação familiar importante, está envolvido numa situação econômica ruim, e ganhou um espaço livre para estar sozinho numa situação sexual interessante, vai aliviar essa tensão rapidamente, principalmente porque você libera endorfinas também, libera serotonina também. E há um fator muito interessante no orgasmo que faz com que se libere ocitocina. E aí, a ocitocina é um hormônio produzido na hipófise, o mesmo que as mulheres usam para causar contrações no parto e para produzir a ejeção do leite. Tá. E há vários relatos mostrando que a ocitocina ela é capaz de causar vínculo. Vínculo afetivo. Isso que eu falo, vínculo afetivo. Então, por exemplo, brincadeiras antigas de que o amor que fica é o amor de... Você sabe a sigla que se usava, né? De brincadeira no passado. O que a gente sabe hoje, o amor que fica é o amor que produziu o orgasmo. Por conta desse vínculo. Por causa desse vínculo. Então, as mulheres que têm orgasmos têm vínculos maiores com seus parceiros ou parceiras. Tá. E os homens que tiveram orgasmo com aquela parceira ou parceiro... Da mesma maneira. Também têm vínculos emocionais e afetivos. Isso diminui o estresse a longo prazo. Tá, passamos aí por uma questão que me chama a atenção, que é, que falamos aqui, o casal que consegue um tempo. Quando a gente tem filhos, às vezes esse tempo é meio difícil e às vezes dá um pouco de culpa, né? De reservar para o casal um tempo que poderia ser desfrutado com os filhos. Vale, então, com parcimônia, com cuidado? Na verdade, as mulheres são exigidas a terem vários papéis como se fossem personagens. Isso. Você tem que ter o seu personagem como esposa, o personagem como sexualmente ativa. Como mãe. E como mãe. O grande compromisso é que o componente materno, ele produz muitos hormônios ligados a cuidar, que fazem essa preposição sexual estarem afastadas. Sim. Você vai ver agora, tem um filme onde a Glenn Close ganhou o Oscar, que chama A Esposa. Eu não vi. É muito interessante, o filme começa com uma relação sexual puramente fortuita. Ela não está interessada, ele simplesmente diz para ela, então fica tranquila que eu faço a minha parte. Uma coisa, o filme começa de uma forma muito grosseira. E depois você vê que ao longo do filme, não vou dar spoilers aqui, mas ela tem um lado cuidador muito interessante, que infelizmente prejudica o componente sexual, porque ela está preocupada com os filhos, está preocupada com o próprio marido que vai ganhar o Nobel de Literatura. E aí no meio do filme surge um jornalista, um outro escritor, que é interessante como ela atiça a sua função sexual e aí ela pergunta para ele, você está me seduzindo? Quer dizer, uma mulher que estava completamente desligada da função sexual, apenas cuidando do marido, queria ganhar um prêmio, dos filhos, da filha que estava grávida, de repente, num relance, muda a chave e sente que está sendo seduzida e lógico que não vai rolar nada de sexo nesse envolvimento. Mas o comportamento facial, e é por isso que ela ganhou o prêmio Globo de Ouro e o Awards agora, domingo, porque é muito interessante. Essa mulher que naquele momento era uma cuidadora, de repente percebe que está sendo seduzida e acende como se fosse uma jovem de 25 anos. Então,
vale abrir essa brecha no meu casamento, no meu relacionamento? Toda mulher tem que desligar um pouco. Peraí, deixa eu só me explicar. Abrir essa brecha com os filhos para viver lógico. Essa situação com o meu marido, vale com o meu tudo. companheiro. Vale entregar para sogra, vale entregar para mãe. Para ter uma hora pro casal, fundamental. Não é tão grosseiro assim, dizer, vá no motel. Isso também tem casais que não vão admitir esse processo. Mas a escapada é muito interessante. O casal, né? Mesmo que os filhos estejam num determinado ambiente, você escape alguns minutos na famosa rapidinha. É muito construtivo para o casal esse momento, não só de intimidade, mas de coragem para fugir do normal. Perfeito. Vamos continuar agora o quarto tópico dos benefícios médicos para a prática sexual. Autoestima elevada. Bom, isso é evidente, né? Você se sente mais bonita, você se sente desejada, ou você se sente desejado, e o componente sexual vai fazer você se sentir mais vigoroso, mais interessante. Então, realmente, sexo bem feito, com parceiro e parceiras divertidas e animadas. E animados? E animados, né? Fazem você se sentir melhor. Impacta a autoestima. Quinto tópico da nossa lista, queima de calorias. Na verdade, não se pode pensar que sexo vai fazer você emagrecer porque vai queimar calorias. A gente acredita que uma atividade sexual intensa corresponde a 7.000 passos de uma caminhada. Isso há quanto tempo andando, mais ou menos? Mais ou menos no passo normal, vamos dizer 5 km por hora, você vai andar mais 20 de uma minutos. Hora. Mais ou menos 25 minutos, 7.000 passos. 7.000 passos? Não é em passo rápido, é interessante. Só que vai queimar entre 100 e 300 calorias um ato sexual. Então não dá para pensar, vou fazer sexo para emagrecer. Mas teoricamente, se você emagrecer, você vai se sentir melhor e vai fazer sexo melhor. É o que a maioria das mulheres percebe quando reduz cintura, quando reduz peso. Então, queima de calorias não é importante para fazer sexo como exercício, mas é um envolvimento que pode ser considerado como caminhar, como perder 100, 200 calorias. Perfeito. Sexto tópico da nossa lista, melhora a imunidade. Isso é importante. A gente acredita sexo hoje... seguro, né? Com sexo seguro, lógico. Você está fazendo sexo protegido. E a gente vê certas situações muito interessantes. As mulheres que estão com doenças autoimunes, por exemplo, como lúpus, elas melhoram sexualmente. A melhora da dor, a melhora do componente imunológico. As pessoas que têm doenças crônicas antigas também melhoram com o ato sexual, com a qualidade sexual. Então, isso sugere liberação de substâncias vasoativas. E muito provavelmente a gente tem hoje o componente de você estar mais dinâmico. Isso te faz se movimentar, te faz se defender. Então, sexo ajuda muito na imunidade. Sétimo tópico da nossa lista, de 10, fortalecimento dos músculos. Depende da posição que esse casal vai assumir. Você tem alguns músculos que jogam muito sob seu esforço. Os braços, o abdômen, os glúteos, os adutores das pernas, os abdutores das pernas, principalmente da mulher, e principalmente do lado feminino, a vagina. A vagina é um grupo muscular, assoalho pélvico. Então, quanto mais ativa sexualmente essa mulher ou esse homem for, você tem melhora dos músculos pélvicos, melhora da continência urinária, melhora da continência fecal. Então, é um trabalho muscular interessante. Não é, como dissemos antes, tão evidente quanto a atividade física, mas pode ser considerado como benéfico para essa musculatura envolvida no ato sexual. E a mulher sente isso? Deve sentir, Sim, lógico, porque ela deve tentar conter o pênis do parceiro, tentar expulsar o pênis do parceiro. São exercícios que nós já falamos sobre assoalho pélvico, que ela pode, ao mesmo tempo que está transando, fazer para que o parceiro perceba essa força e ela ganhe qualidade. Perfeito. Oitavo tópico da nossa lista, aumento da lubrificação vaginal, que comentamos rapidamente no Isso começo. É interessante. A gente tem hoje mulheres que entraram em menopausa que iriam ter secura vaginal naturalmente nos anos seguintes pela falta do hormônio feminino. As que têm vida sexual, a gente tem notado uma qualidade de lubrificação persistente. Então, lógico, não tem o mesmo trofismo que teria se estivesse usando hormônios. Mas as mulheres que têm vida sexual têm muito mais lubrificação do que aquelas que, infelizmente, abandonaram a sensibilidade sexual. Isso é observado em consultório? Em consultório mesmo. A própria cliente, por exemplo, 80 anos e tem vida sexual, ela não queixa de secura vaginal. É mais comum você ter secura vaginal naquela que tem aversão a sexo, abandonou o sexo, ou porque estava muito seca, ou porque o processo evoluiu com a idade.
9º tópico, penúltimo, sono pesado. Os casais que podem, por exemplo, fazer sexo e ter orgasmo, se sentir relaxados como um relaxante muscular, vão dormir melhor. Tá. Então, não é um tratamento para insônia, né? Teoricamente não seria ideal. Mas influencia positivamente. Influencia positivamente. Aí você vai me perguntar, é melhor fazer sexo de manhã ou mais sexo à noite? E é individual, cada casal tem a sua escolha. Muitas mulheres não gostam de fazer sexo de manhã por causa que não estão penteadas, o hálito tem um cheiro de boca, entre aspas. Então elas preferem à noite, quando estão maquiadas, preparadas e teoricamente seria o melhor, inclusive para dormir melhor. 10º tópico da nossa lista e último, recordações inesquecíveis à sua vida. Ah, que bonitinho isso. Teoricamente... Isso é um benefício médico? Médico, ter recordações positivas? Olha, não duvide que um dia que você estiver no leito de morte, estiver numa UTI sozinho, recuperando de um infarto, recuperando de uma grande cirurgia, você vai colocar em alinhamento várias coisas boas que aconteceram na sua vida. Filhos, casamento, formatura, realizações profissionais. Mas não duvide que num determinado momento, naqueles últimos lances que a sua memória vai buscar envolvimentos sexuais que você teve, parceiras e parceiras inesquecíveis. Coisa, não. E sexo traz muitas recordações importantes. Por exemplo, quem tem insônia... Isso é comprovado. Comprovado, sim, lógico. Se você tem insônia, antes de dormir, em vez de contar carneirinhos, você pode relembrar os momentos sexuais interessantes que você teve com seu parceiro ou parceira na vida. E isso te dá mais qualidade de sono do que contar carneirinhos, seguramente. Perguntas do pessoal de casa, começando agora com a pergunta da Renata. Durante a TPM, sinto cólicas fortíssimas, que são ativadas quando faço sexo. Aliviadas, desculpe. Ui, olha, tá vendo? Que são aliviadas quando faço sexo. Pelo organismo estar mais sensível, o ato pode machucar algum músculo interno? Bom, Renata, primeiro, cólicas importantes na TPM são fenômenos que merecem atenção. Independente de qualquer coisa. A gente acredita hoje que 75% das mulheres podem ter TPMs simples, com cólicas também, que são benignas, mas 20% das mulheres têm TPMs e cólicas muito intensas, que podem estar caminhando por um fenômeno chamado endometriose. Então vale a pena conversar com o ginecologista para identificar se é ou não portadora desse fenômeno. Tá. Agora, muitas mulheres, como a gente já comentou, durante o ato sexual tem alívio de dor. É o caso da Renata. E no caso, por exemplo, de orgasmo, você tem um relaxamento da musculatura pélvica. Isso pode trazer benefício. Tá. Veja que o orgasmo masculino é como se fosse um fenômeno chamado ejaculação. Imagine um furúnculo, teoricamente, que vai virar furo. No homem, essa excitação leva à ejaculação e alivia a tensão. No universo feminino, é como se fosse uma represa que rompe a barragem. Tá. Você está acumulando sangue na pelve e as mulheres que têm TPM acumulam mais, as que têm endometriose acumulam mais e no orgasmo aquele sangue extravasa. Também causa alívio. Infelizmente, Renata, vale a pena a gente investigar se não há risco de endometriose, mas felizmente você é do grupo que faz sexo transando com menstruação, isso também pode ser útil, desde que proteja o colo do útero por infecção. Sim. Mas felizmente você tem benefícios e deve mantê-los. Não há nenhum risco para órgãos internos, a não ser mulheres, por exemplo, que têm dores por causa de cistos nos ovários importantes ou endometrioses pélvicas graves, que têm dor no ato sexual. Aí deveria se investigar. Mas não há nenhum músculo que se prejudique se você está confortável no ato sexual. Perfeito. Próxima pergunta é enviada pela Cíntia. É comum sentir vontade de fazer sexo o tempo todo e não sentir quase nunca? Então, teoricamente, você tem diferenças entre homens e mulheres pelo nível de hormônio masculino. O nível de hormônio masculino é o estimulador do componente sexual. Tá. As mulheres têm 50 vezes menos hormônio masculino que os homens, então, teoricamente, os homens teriam muito mais motivação sexual, o que não é verdade hoje na mulher moderna. Sim. Você tem mulheres modernas que têm autoestima, têm valorização corporal e, principalmente, poder, que usam sexo como uma forma de satisfação contínua. Então, hoje, praticamente, homens e mulheres bem realizados têm componentes sexuais iguais. Sexo o tempo todo, se tiver um parceiro que suporte essa tensão, não tem problema nenhum. Tá. Ou, por exemplo,
tem que ser uma coisa que não atrapalhe o seu dia a dia profissional. Então, por exemplo, eu me masturbo 6 vezes por dia. Se isso não atrapalha a sua rotina, pode. Não. A vida profissional e pessoal, né? E pessoal, porque, por exemplo, eu tenho que me masturbar várias vezes, eu tenho que procurar meu parceiro várias vezes. Se você estiver interferindo na sua vida ou na vida dele, não é ideal e aí vale a pena investigar. Problemas, a gente tem visto alguns casos de tumores com hormônio masculino produzido no ovário que leva a excesso de libido. Olha. Então vale a pena investigar. Tá. Agora, não sentir quase nunca também é um fenômeno bastante comum. Existem mulheres chamadas neutras, que o casamento já está muito longo, a parceria já está muito cansativa, o repertório sexual está muito monótono e elas não pensam em sexo. Teoricamente, nunca é uma coisa patológica. A gente espera, dentro da Organização Mundial de Saúde, que pelo menos 3, 4 vezes por dia, numa mulher, ela pense em sexo, em alguma memória afetiva sexual. Tá. Vale a pena, se faz sexo o tempo todo e está incomodando, e se não faz sexo nunca e está incomodando, aí é uma questão procurar ajuda. Agora, não fazer sexo também não é prejudicial. Tá. Você tem várias situações, hoje você tem mulheres e homens que fizeram a opção do que eles chamam de angels, e teoricamente gostam de relacionamentos afetivos sem componente sexual. E também falamos aqui do casamento, que já não tem mais repertório, mas tem também aquelas pessoas que optaram por viver sozinhas. Sim, né? Desde que isso traga satisfação pessoal profissional, Exato. não tem nenhum inconveniente não ter sexo. Perfeito. Agora, é aconselhável pensar. Tá. Ver uma imagem, ver uma coisa que te recorde. A gente estava falando de doenças, né? Isso. DST, doença sexualmente transmissível. Pense em SST. O que é SST? Saúde sexualmente transmissível. Porque sexo bem feito, com parceiros e parceiras divertidas, com repertório interessante, melhora a qualidade de saúde. Ótimo, comprovadamente, né? Dr. Eliano Pellini é médico ginecologista e chefe do setor de saúde e medicina sexual da Faculdade de Medicina do ABC. O telefone do Dr. Pellini é 11 5052 1409. 5052 1409. Instagram do Dr. Pellini é @Eliano Pellini. Novidade, hein? Eu segui você, acabei vendo umas fotos lindas, eu resolvi copiar. Isso é uma coisa interessante, nós estamos fazendo para médicos. Como que o médico pode usar essa ferramenta para obter qualidade profissional? Esse é um investimento interessante. É uma ferramenta muito interessante. Muito interessante quando feita do tipo profissional, né? Evidente que as sociedades médicas hoje estão trabalhando com isso. Sim. Porque o médico hoje tem pouco veículo de acesso ao consultório. É um veículo interessante e nós estamos fazendo um curso para médicos ginecologistas. Olha que bacana. Como usarem essa ferramenta. Bacana. Então o Instagram do Dr. Pellini, @Eliano Pellini, Pellini, P-E-L-L-I-N-I, Pellini. E tem um e-mail que é secretaria@consultorio.com.br, secretaria@consultorio.com.br. Dr. Pellini, versão 2019. Lógico. Muito obrigada. Seguindo o que é correto, nós temos que estar informatizados. Sem dúvida nenhuma. Não dá só não ser no boca a boca mais. Não, tem toda a razão. E é bom deixar documentado, né? Sem dúvida. Obrigado a você e a sua equipe. Muito Bom obrigada. ano pra nós. Sim, um beijo na família. Lógico, sem dúvida. Muito obrigada.